Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. Bem, é claro que a gente sempre, né, aproveita algum caso envolvendo alguém famoso para chamar a atenção para alguns tratamentos, algumas doenças que são necessárias serem faladas, né, para chamar a atenção da população. Nós vamos conversar hoje no Pergunta ao Doutor sobre o caso da filha, né, do Roberto Justus, a Fabiana Justus, uma das filhas dele, que informou através de uma publicação no Instagram que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. É um tipo de câncer que afeta os leucócitos, os glóbulos brancos, e são os responsáveis pela defesa do nosso organismo contra infecções. Bom, quem vai explicar melhor sobre isso, eu estou só fazendo uma introdução aqui, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio, com muita honra, a médica hematologista, também do Onco Sinai, né, do Hospital Monte Sinai, e também diretora da Hemominas, aqui em Juiz de Fora, a doutora Andréia Nicolato. Doutora Andréia, bom dia, um prazer receber você aqui mais uma vez, tudo bem? Bom dia, o prazer é meu. Bom, quais são os tipos de leucemia existentes, doutora? Na verdade são vários. Vários. Né? Mas a gente classifica de uma forma bem mais assim, didática, falar de leucemias agudas e leucemias crônicas. Dentro das leucemias agudas, basicamente é a leucemia mieloide aguda e a leucemia linfóide aguda. E da crônica é a mieloide crônica e a linfóide crônica. Claro que tem subdivisões dentro delas, né? Tá. Em especial das agudas. O caso, né, da Fabiana Justus, né, que está, né, nas mídias, é a leucemia mieloide aguda. Sim. Agora, em relação aos sintomas, eles podem ser confundidos, por exemplo, com uma anemia grávida? Porque qualquer anemia pode dar, assim, cansaço, fraqueza, né? Diminuição das, né, atividades que a pessoa realiza, passa a não querer mais fazer atividade física ou trabalhar. Mas é um pouco mais diferente, porque, assim, a anemia é focada mais nas células vermelhas. Então, Sim. a pessoa sente cansaço mesmo. Agora, em se tratando de leucemia aguda, o próprio nome fala, é aguda, aparece de forma rápida, repentina. Sim. Ela pode dar outros sintomas além da anemia, né? Por exemplo? Sintoma de plaquetas baixas. Então, o paciente pode apresentar manchas roxas, petequias, que são umas pintinhas roxas no corpo, hematomas de forma espontânea, as pessoas não podem confundir com aqueles hematomas que aparecem só nas pernas. Sim, né? sim. Febre, infecção de repetição, infecção que a pessoa começa com antibiótico simples e não melhora. Então, é uma falência, né, lá da medula óssea que acaba, então, ocasionando esses sintomas. E o que causa essa leucemia? Então, assim, não tem uma causa específica, tem fatores envolvidos, né? Os fatores ambientais, como produtos químicos, né? Tinta, contato com petróleo, radiação, a idade. A leucemia mieloide aguda, ela é mais comum no paciente acima de 60, 65 anos. Então, quanto mais idoso, maior é a chance, né? Não que ela não possa ocorrer nos jovens. Sim. Na criança, por exemplo, é a leucemia linfóide aguda, que é o mais comum, né? Outros fatores, algumas doenças anteriores, como fatores como doença mielodisplasia, que é uma doença do sangue. Quem já fez quimioterapia por outra doença também pode. E fatores genéticos. Então, Sim. por exemplo, a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down, tem uma chance maior da criança evoluir com leucemia. Vários fatores que podem provocar envolvidos. isso. Cigarro, a gente não pode deixar de falar de cigarro. Fumo, álcool. O fumo está sempre envolvido com qualquer causa. Qualquer doença, né? Fumo e álcool sempre direcionado. O fumo, sim. Né? O fumo principalmente, né? Pois bem, o transplante de medula óssea é uma forma de tratamento dessa doença? Sim. Ele está indicado em alguns casos, vários casos, né? Porque a gente classifica a leucemia mieloide aguda, né? Através, né, do diagnóstico, até com riscos, não é leve, né? Mas tem o risco
mais grave e tem um risco chamado intermediário. Então, esses têm uma maior indicação de fazer o transplante, né? Ou você pode ter uma opção de que a gente chama de consolidar, iniciar com a quimioterapia padrão, ou associar uns outros, e depois, ao invés de continuar fazendo quimioterapia em altas doses por mais 4, 6 meses, você faz a opção de tratar algo a mais, que a gente chama de consolidar na quimioterapia, mas com o transplante de medula óssea. Em especial, nesse caso, é o halogênico. Halogênico. O que é o halogênico, para as pessoas entenderem melhor? É de uma pessoa para outra. Para outra. Se não tem tiver que haver uma compatibilidade. Né? A gente testa os irmãos, né? E aí, não sendo possível, a gente cadastra esse paciente no Registro Nacional, né, no Redome. No Redome. É por isso, tá vendo? Daqui a pouco nós vamos aproveitar a presença da doutora Andréa Nicolato aqui, para falar de doação de sangue também, mas aí aproveitar e falar desse registro também, nesse cadastre para ser doador de medula óssea, né? Isso. É fundamental, porque de repente na família pode não ter, mas pode encontrar em outro lugar, né? E a chance só vai aumentando, né? Quando você tem um cadastro maior. Exato. Aqui no Brasil nós temos um cadastro bem, assim, ele cresceu muito nos últimos anos. A campanha que foi feita foi muito importante, né? Bom, você já falou que vários fatores interferem. Então, de todos esses, a gente pode prevenir a leucemia, independente dos fatores genéticos, ou a idade, que pode ser um dos fatores que vai provocar ou surgir essa doença, mas a prevenção principal que o cidadão deve ter desde jovem, desde cedo, para evitar uma leucemia no futuro? Então, aí fica assim, é um pouco complicado porque tem aquelas causas que não tem como prevenir. Claro que não fumar, ter uma vida regrada, a gente sabe que isso ajuda em várias doenças. Sempre, né? Em se tratando da leucemia aguda, então quem for trabalhar com contato com derivado de petróleo, né, que é o benzeno, usar a metodologia para poder evitar o contato, né, direto, usar o que a gente chama de EPI. O cigarro nós já falamos aqui várias vezes. E, claro, em qualquer manifestação de um sintoma, procurar um médico para imediatamente, poder né? fazer, no mínimo, um exame físico e um hemograma, que a gente chama de hemograma completo. Né? Mas é um exame simples de fazer. É a forma de detectar. Um hemograma completo detecta isso. Ele detecta a suspeita. Mas não faz o diagnóstico. Ah, tá. E aí, como é que é feito esse diagnóstico, doutora Andréa? O diagnóstico é feito através de vários exames, né? O exame da medula óssea, né? O aspirado, que a gente chama de mielograma, ou às vezes a biópsia. Aí faz os exames genéticos, né? E faz um exame chamado imunofenotipagem, que a gente vai ver qual tipo de leucemia e qual célula que marcou através desse exame. Pode falar. Desculpa. Pode concluir. E dentro desses exames também, dos genéticos, a gente também faz o estudo molecular, que isso também auxilia bastante o tratamento. O que eu ia te perguntar é se esse tratamento todo pode ser feito pelo SUS. Sim, claro. Ele é oferecido pelo SUS. É oferecido pelo SUS, né? Com certeza. Uma ótima ideia. Alguma outra informação? Uma outra pergunta que eu gostaria. Pode ser reincidente? Pode. O paciente que tem um risco maior de recaída, a gente, né, classifica através do exame da genética, né? O cariótipo. A gente sabe que ele tem uma chance maior. Então, esses, inclusive, que a gente tem lá o perfil que vai recair com com a probabilidade maior, esse, então, é que está mais indicado para fazer o transplante. Ah, tá. Quer dizer, então, pode acontecer de novo. Então, vamos providenciar isso antes que aconteça, né? Infelizmente, pode acontecer. Alguma outra orientação com relação à leucemia, doutora, que a senhora queira especificar e que nós não tenhamos falado? Por favor. Então, sim, eu acho que as pessoas têm que se cuidar. Não é para a gente fazer um alerta grave sobre isso, né? Porque aconteceu dela estar na mídia agora, e a gente sabe que quando acontece isso, as pessoas ficam mais sensibilizadas, ficam se colocando no lugar do outro sempre, né? Sempre. Já teve novela também que teve um papel famoso de aí também na época. Mas as pessoas cuidarem, né, se cuidarem, na menor suspeita, procurar o serviço médico. Porque eu falei, não é qualquer mancha roxa que é uma leucemia. Não ter esse pânico,
E também sempre doar, né? Doar sangue, doar medula, fazer o cadastro da medula, né? Que é importante. Você procurando regularmente um médico, né? Evidentemente ele vai te pedir exames de sangue, como a senhora falou. Esses exames vão indicar uma possibilidade de alguma coisa que vai ser encaminhado para fazer essa sorotipagem e tudo mais, esses outros exames, né, doutora? Com certeza. E tem aqueles pacientes também que já trataram de, vamos supor, doentes que já trataram de algum câncer, que você sabe que pode ter a possibilidade de desenvolver uma leucemia, você tem um olhar diferente para esses pacientes. Sei. Né? Muito bom. Agora, eu não poderia, claro, né, deixar de falar sobre isso, aproveitar a presença também, além, né, de fazer parte do OncoSinai, a doutora Andréa Nicolato, ela é, como falei no início, diretora também da Hemominas em Juiz de Fora. Eu não poderia deixar de lhe perguntar sobre as doações de sangue. Nós falamos rapidamente semana passada sobre isso, e esse período é um período crítico, doação de sangue. A gente sabe que os bancos de sangue normalmente estão sempre trabalhando no limite, não é? É uma realidade do Brasil, e infelizmente. Eu gostaria que a senhora chamasse, por favor, o pessoal a doar sangue. Então, vamos lá. Para poder tratar uma leucemia... Sem doação de sangue, não tem como. Uma leucemia aguda. É impossível. A crônica não. Mas a agudas, para você tratar, é impossível se não houver doação de sangue. Então, a gente está sempre pedindo um ano inteiro, né, para a população doar sangue, comparecer, agendar. Hoje em dia, você consegue agendar pelo site da Fundação Hemominas, que é muito tranquilo. Você tem lá seu horário, já tem dia que você vai chegar, que você vai ser atendido, e com isso você está salvando muitas pessoas, né? Exatamente. Então a gente está sempre pedindo para... Não tem... É de janeiro a dezembro, é o ano inteiro que a gente precisa disso. Ainda está... Eu me lembro que há algum tempo eu vi uma estatística que apenas 2,5% da população doava sangue no Brasil. Essa estatística aumentou ou ainda está assim, doutora? Não, está assim ainda, e a gente está batalhando para poder aumentar. Que coisa! 2,5% da população brasileira tem o hábito de doar sangue frequentemente. Não, mas eu acho que vai aumentar, sabe? Tem que aumentar. Você imagina se 10% da população brasileira doasse sangue? Não haveria problema em banco de sangue nenhum do país. Nenhum. Inclusive, assim, saiu uma matéria semana passada numa revista aí, conhecidíssima, que eu vi, e de repente está lá, sobe no Brasil, está lá, queda no Brasil, nos últimos meses, doação de sangue. Então não é o país inteiro. É o país todo. Inteiro. Então a gente conta com a imprensa, né, com vocês ajudando a gente, com as empresas, né, as empresas parceiras, com os trotes solidários. Né? Isso aí. Então a gente espera que isso, né, quanto mais a nossa cidade, que é uma cidade extremamente universitária, né? Imagina se todo aluno doar, né? Doasse sangue, seria uma beleza. E não só o sangue, né? Porque do sangue vocês tiram outros subtipos. Como é que vocês chamam? Então, um doador. Um doador. Um doador, ele gera o quê? Quando ele doa, a gente centrifuga aquela bolsa de sangue dele. Isso gera um concentrado de hemácias, que é para transfundir anemia, né? Hemoglobina baixa. Um concentrado de plaquetas, quando tem indicação de transfusão. O plasma e o crio precipitado, que é retirado disso. Entendeu? 4 pessoas podem ser salvas com um doador. Um doador. Além disso, tem outro tipo de doação. Que um doador pode doar também a férise, que é uma máquina própria que nós temos aqui no Hemominas, que nós temos 2 máquinas, que um doador, ele pode, ao invés dele estar doando só uma plaqueta, quando ele doa o sangue total, ele pode ficar nessa máquina, claro que tem as indicações, os critérios. De um doador a gente consegue extrair pelo menos de 6 a 8, o equivalente a 6 a 8 unidades de plaquetas. Tá vendo, gente? A importância de você ir lá doar sangue. Não deve ir em jejum. Ao contrário do que muita gente ainda pensa, né? Mas tem que ir em jejum. Pelo contrário, você tem que ir bem alimentado, só que tem que esperar um tempo, evidentemente, depois do almoço, por exemplo. Né, tem que esperar 1 hora. Se for uma dieta mínimo, né? muito gordurosa, tem que esperar um pouco mais. Exatamente, mas é simples, é só chegar lá e fazer a doação. Doutora Andréa Nicolato, médica hematologista, diretora da Hemominas de Juiz de Fora, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, um prazer enorme recebê-la
E muito obrigado pelas informações. Muito obrigada a vocês, sempre. Bom dia. Bom dia. Transamérica 9h45. Pergunte ao doutor. Oferecimento. Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Reumatocenter, centro de referência em reumatologia e terapia infusional.